galerinha do YouTube, é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal Evangelho da Liberdade. E fica conosco aí, nós temos uma palavra abençoada de Deus para abençoar a minha, para abençoar a sua vida que está assistindo esse canal. Dá uma força sempre assistindo esse canal para que esse canal possa crescer, para que podemos alcançar vidas para Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro objetivo do nosso canal, para que a liberdade do Evangelho, da expressão, da palavra, da força da fé possa libertar ao nosso povo, a nossa gente. Tantas pessoas precisando do Evangelho, tantas pessoas precisando de uma palavra de Deus. E hoje você tem a oportunidade de assistir este vídeo e tá ajudando aí, cooperando com aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa rolar. Vamos aí, logo após a vinheta nós retornamos com a palavra do Senhor. Então roda a vinheta aí. Fala aí galerinha do YouTube, é isso aí, eu tô de volta mais uma vez. E agora, como hoje nós estamos aqui quase no final de semana e eu tenho uma palavra, na verdade, um estudo, que hoje eu estava ali estudando, baseando a palavra de Deus. Estava ali no Evangelho de João, Evangelho de Cristo Jesus, olha que abençoado. E aí eu estava ali no Evangelho do capítulo de número 6 e eu estava refletindo um pouco sobre essa passagem. E aí a gente entende um pouco do ministério de Jesus Cristo e a vida dos 12 discípulos. Jesus, como um homem cheio do poder e da palavra do Senhor. E ali, junto com ele, multidões o cercava por detrás, por diante. Entendemos aqui que Jesus começou o seu ministério, só que antes disso, ele já estava preparando em seu coração 12 pessoas. 12 homens comuns, como eu, como você, com defeitos, com falhas, com dificuldades, mas que na vida desses 12 iam ser os anunciantes, os representantes, a proclamação do verdadeiro Evangelho. O Evangelho à base de Deus, o Evangelho que proclama Jesus Cristo e traz o sacrifício vivo que desceu do céu para nos trazer a vida abundante que temos hoje. Nós não éramos merecedores de tal vida, mas Jesus deu a tua vida para que possamos estar vivos hoje. E quando lemos aqui no Evangelho 6 de João, entendemos aqui no capítulo 6 do versículo número 26 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me procura não porque vestes o sinal, mas porque comeste dos pães e vos farteis. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o selo. Dirijam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, quem crê naquele, por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: qual sinal fazeis para que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? E eles estavam ali naquele momento. E eles perseguiam Jesus não porque Jesus fazia as maravilhas, não porque ele era o Filho de Deus. Como Jesus era um homem onde ele passava, fazia sinais e maravilhas aonde que ele estava e arrastava multidões para de perto dele. Mas as multidões o cercavam, não pelos sinais, não por Jesus,
mas pela comida. Imagina só, naquele tempo onde a escassez, a dificuldade do plantio da comida era muito grande e a multidão perseguia Jesus por conta que, antes disso, na verdade, Jesus havia multiplicado os pães, havia feito a multiplicação dos pães. 5.000 pessoas estavam ali, tirando as crianças e as mulheres. Então podemos até supor que havia o dobro das 5.000 pessoas. Porque foram tiradas crianças e mulheres, a contagem foi feita só a respeito dos homens adultos. E ali, como havia multidões, estava apertando ali, e já era tarde, Jesus conversando, discipulando, então a multidão começa a sentir fome, a necessidade de comer. Jesus multiplica os pães e ali o povo vê aquela maravilha, fala: nossa, a gente trabalha, rala e esse cara multiplica os pães. Esse cara faz nascer comida, faz brotar comida, cara. É aí onde que eu vou estar, é aí onde que eu vou buscar, é aí onde que eu vou colar junto do lado dele. E o que nós podemos identificar essa palavra, esse estudo com os dias de hoje? Muitas das vezes você está buscando a Deus pelas necessidades e não pelo amor. Pelas vontades e não pelo amor. Sabe por quê? Porque a gente vira ateu quando Deus não faz. A gente vira incrédulo quando não acontece. A gente chega, vamos dizer, a deixar de fazer por Deus porque aquilo não aconteceu nas nossas vidas, porque algo não realizou nas nossas vidas. A nossa fé, ela vai se esvaziando, ela vai se deixando, ela vai passando com o tempo porque não aconteceu, porque não está realizando, porque não está acontecendo. Aí você começa a pensar dentro de você: pô, que Deus é esse? Eu estou indo para a igreja todos os dias e não está acontecendo e tudo e tal. Aí você fica vivendo aquele tempo engessado dentro da igreja, porque o que nós fizemos hoje dentro da igreja é dessa seguinte forma: estamos engessados, estamos presos, não pelo que você crê, mas pelo que você sente necessidade. Aí acreditamos num Deus que somente dá, acreditamos num Deus que somente faz. E a pergunta que eu venho sempre pregando através do Evangelho, que eu venho sempre estabelecendo no coração meu, eu acredito que no coração de você aí também que está em casa, no celular, na sua casa, longe, fora, pelo celular, pela televisão, pela casa do amigo, mostrando o vídeo por amigo, é simplesmente essa: qual é o seu propósito? Mais uma pergunta, mais uma vez: qual é o seu propósito? Qual é o seu fundamento na casa de Deus? Queremos Deus, queremos estar com Deus, presenciamos o amor de Deus, amamos a Deus, abraçamos a Deus, dizemos que Deus é o nosso universo, dizemos que sem Ele não somos nada, Deus é o nosso tudo, Deus é o meu amanhã. Amém, amados. Verdadeiramente Deus, Ele é tudo o que precisamos. Não precisamos de mais uma cura, não precisamos de mais um milagre, não precisamos de mais um fazer. Porque se Deus não faz, Ele é Deus. Se Deus deixa de fazer, Ele continua sendo Deus. Sabe o que é o importante? É que a gente esquece essas coisas. E às vezes a gente quer Deus só no momento que acontece, só no momento que ocorre, só no momento que é efetivado as coisas dentro do nosso coração. E a gente deixa de crer porque aquilo não acontece. Às vezes eu penso dentro de mim mesmo: será que esse momento de escassez na nossa vida não é um momento de teste? Porque eu vejo o animal, a águia, vou dar um exemplo da águia, eu gosto muito de dar o exemplo da águia. Cara, é fantástico. Ela vai, faz o seu ninho a uma altura muito grande,
cria o seu ninho ali para confortar os seus filhos. E no meio do ninho, sabe o que ela faz? Ela coloca um monte de espinho. É maravilhoso, né? Por isso que a palavra fala lá, voaz como águia, né? Porque a gente tem que ter essa visão de águia, eu acho. Olha só, presta atenção, ela vai criar o seu ninho, vai colocar os seus filhotes no ninho, vai colocar espinhos no meio do ninho. Aí a gente pergunta, pô, por que ela vai colocar espinho no meio do ninho? Porque às vezes os filhotes crescem e se acomodam. Então é necessário um pouco de espinho nas nossas vidas para que a gente não se acomode muito com o papá da mamãe, com o papá do papai, né? Com a comidinha que a mamãe e que o papai traz. É necessário um pouco de amadurecimento dentro das nossas vidas. Por isso que a palavra nos fala, filhinhos, já estáis cheios do leite materno, né? Fala do leite espiritual. Então a gente precisa um pouco deixar esse leite materno e começar a amadurecer em Deus, ser uma pessoa, uma mulher, um homem de Deus de verdade, um jovem de Deus, uma pessoa que estabelece seus princípios, as suas vontades dentro da palavra de Deus. Mas por que isso não acontece? Olha aqui, quando Jesus falou essa palavra, olha, vocês estão até a mim por conta das comidas, por conta dos prazeres, dos milagres, das maravilhas que eu faço. Eu sou o pão da vida. Olha aqui, no versículo de número 41 ele diz, olha aqui, ó. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, quem disse? Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha que maravilha que podemos colocar essa palavra no dia de hoje. As pessoas às vezes elas querem estar dentro de Deus, querem o coração de Deus, querem as vontades de Deus. Só que a gente não reconhece, mesmo quando Deus está do nosso lado. A gente não reconhece mesmo quando Deus está próximo da nossa vida. A gente não reconhece mesmo quando Deus está do nosso lado. Por isso a gente murmura. Por isso a gente deixa de acreditar. Porque o próprio Deus está falando do coração do Pai. E falando através dele, como Filho de Deus. E as pessoas viram ele fazendo sinais, maravilhas, milagres, o acontecer, o gerar de Deus. E mesmo assim, elas rebaixam a autoridade, a divindade, que às vezes está diante dos seus olhos, está diante do próprio Deus. Não é isso aí, ó? O filho da Maria, o filho do José lá, que era carpinteiro, o que ele está falando que é do pai? Às vezes você está lá dentro da igreja, está ouvindo a palavra está sendo duro, está vindo direto para você, aí você está olhando o acusador, né? Deixa eu ver para quem que é essa palavra. Não é assim? Não, essa palavra é para você. Aí dá uma cutucada no irmão do lado, fala assim, não, irmão, essa palavra é para mim. Porque antes de chegar no irmão do lado, se você entendeu, é porque ela veio direto para você, não veio pro irmão da esquerda nem pro irmão da direita. A palavra é para mim, é para eu. Mas às vezes a gente tem um acusador dentro da gente, que a gente tem que expulsar ele em nome de Jesus. E esse acusador é o inimigo.
que tenta confrontar as nossas ideias de Deus e nos tirar da presença do Senhor. E eu vou falar algo muito forte, algo que talvez você está desacreditando, talvez você está sendo impedido por isso. Mas eu falo para você, toma cuidado com as duas vozes. Uma pode ser de Deus, mas a outra pode ser do inimigo. Então ore a Deus pedindo: Deus, dai-me o discernimento para que eu possa escutar somente a sua voz. Somente a voz de Deus no meu coração, no meu íntimo, no meu interior. E as pessoas que estiver dentro de um coração único, que é o coração de Deus, tenho certeza disso, que elas vão ouvir o chamado de Deus, vão ouvir o transformar de Deus, vão entender o que Deus quer no coração de cada um. Mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? O que nós estamos fazendo? Depois dessa palavra, irmão, para você ver que é tão forte, Jesus ele estava num monte ali, no começo eu falei, intercedendo, orando pela vida que Deus estabeleceria para poder chamar os 12 discípulos. Deus estava orando: Deus, envia ali, agora que esse povo vai fazer a obra, agora que esse povo vai proclamar o meu evangelho sobre os 4 cantos dessa terra. E Deus ali preparando, ele estava numa comunicação, o próprio Deus estava se comunicando com ele mesmo. Sendo Jesus Deus, estava conversando diretamente com ele mesmo. Olha só que forte, porque ele disse: eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então ele estava ali expondo as ideias dele, conversando lá no monte, buscando as forças para que Deus possa fazer através da nossa vida. Que maravilha! E aí, depois desta palavra, as multidões se dispersaram. Duro é esta palavra. É fácil quando está acontecendo. Às vezes a gente está indo até Deus por conta das necessidades. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ir até Deus quando as coisas estão boas também. Quando está tudo bem também, quando está tudo legal na nossa vida. É aí que você tem que ir até Deus. Para que você dê força àquele que está caído, àquele que está do seu lado, àquele que está à sua volta. O que você é? Discípulo ou multidão? Porque através dessa multidão saíram os 12 discípulos. Homens que proclamaram o Evangelho de Deus. E hoje conhecemos a Deus através da vida de Jesus Cristo e desses homens que proclamaram a palavra. Homens que se esvaziaram de si mesmos. Se você perguntar o que os 12 discípulos ganharam, foi pela fama? Legal, olha, eu vou buscar Jesus, eu vou até o final por Jesus, sabendo que eu vou morrer de uma forma trágica. Se você trabalha pelo dinheiro, porque você sabe que a sua recompensa é o dinheiro. Se você trabalha pela fama, porque você sabe que você vai em busca da fama. Mas se você trabalha pela vida, é de você saber que também a morte pode vir atrás de você. Jesus fala para Nicodemos, não é mesmo? Nicodemos, para que o homem possa viver, é necessário que ele morra e nasça novamente. Nicodemos, não entendendo, seja ele um homem que entendia, conhecia, sabia da palavra. Por acaso o homem pode vir do ventre da sua mãe novamente e voltar a ter vida? Nicodemos, eu falo das coisas carnais. Mal você entende, quanto mais as coisas espirituais. Temos que entender que a Bíblia é a palavra espiritual para as nossas vidas. E quando queremos ouvir Deus falando, leia um pouco a palavra, entenda um pouco da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar no coração. Olha aqui.
Os discípulos escandalizados, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne. Para nada aproveitará as palavras que eu vos tenho dito. São Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que o haviam de trair. E prosseguiu por causa disso. E que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Glória a Deus, aleluia. Jesus já sabia quem ia trair, quem ia falhar, quem ia cair no meio do caminho. Às vezes você acha que sabe das coisas, mas você não sabe nada, cara. Eu refletindo nisso aqui, lendo hoje um pouquinho da palavra do Senhor, eu falei, cara, como era maravilhoso, né? Você poder ter a presença do próprio Pai ali do seu lado, ensinando, cuidando de você, e mesmo assim dizer: Senhor, como é dura essas palavras. Sabe que aqui eu vejo a maior prova, né? Deus não veio para qualquer um, não. Só os fortes permanecem até o final. Às vezes você fala: ai, é porque eu não sou forte, por isso que eu nem procuro estar. Não, cara. A palavra fala muitas vezes que é na nossa fraqueza que vem a força. Oh, glória. Aleluia. É no meio da dificuldade que vai nascer a beleza. Deus não quer ver o quanto você é resistente, Deus quer ver o quanto que você dura até o final e dizer: Senhor, eis-me aqui, o Alisson quebrado, o Alisson falho, o Alisson cheio de falha, cheio de erro, mas se prepara, Senhor, porque essas ferramentas que você tem na mão. Deus quer um espírito de humildade, de sinceridade, não de você fingir ser algo que você não é. Senhor, olha como eu sou falho, como eu sou errante, como eu sou pecador, mas é isso que você tem para trabalhar. Me transforma, Senhor, e cria em mim um coração segundo aquilo que você quer, segundo a sua vontade. Então, mais que uma pregação também, glória a Deus, que Deus possa trabalhar no seu coração e dizer: realmente eu preciso, eu quero, eu necessito de Deus, olhando para a sua vida, orando pela sua vida e pedindo para Deus, para que Deus abençoe você que está assistindo esse canal agora, que Deus possa transformar a sua vida através deste canal, que Deus possa iluminar todos os seus caminhos. Soberano Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que você venha no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, na sua casa, no seu lar, no seu carro, na sua televisão, no seu computador, aonde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor esteja tocando o coração dessas pessoas. Aonde quer que ela esteja, que o Senhor esteja tocando o coração dela ou dele, agora neste momento. Abençoando, colocando em teus caminhos toda a beleza do Evangelho, toda a palavra a respeito de Ti. E que enriqueça o coração de cada um e saiba que no coração das pessoas há um grito de liberdade, há um grito pelo Evangelho e pela responsabilidade de fazer aquilo que Tu queres. Abençoa grandiosamente, Senhor, a vida de cada um que esteja assistindo esse vídeo, que esteja assistindo esse canal, e que o Senhor possa tomar no coração deles o amor da palavra, o afinco pela palavra, e aprender, crescer através da graça e do conhecimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, o programa. Obrigado do fundo do coração por você estar assistindo esse canal comigo, e me ajuda
dando like, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Eu vou agradecer do fundo do coração, vai me dar uma força e vai dar uma força para esse canal, para ele prosseguir em diante e crescer cada dia mais. Que fique com Deus, um aperto no coração de cada um e que Deus abençoe em nome de Jesus. Até mais.